Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar de podcast. O que é podcast e como usá-lo na educação? Se você que está ouvindo o nosso episódio, ouviu o episódio passado, pode procurar um médico, porque não tem episódio passado, esse é o primeiro. Então o estresse da sala de aula já está afetando alguma coisa em você, melhor procurar um médico. Estamos aqui na mesa com o Eduardo, professor de matemática e formador. Tudo bem, Edu? Tudo bom, é um prazer estar aqui participando desse movimento da Rede Municipal de Vinhedo, na formação dos professores e na propagação de novas ideias ou estímulos para o nosso trabalho do dia a dia. Temos aqui também o Diego, professor de matemática, uma nova aquisição do Seformi. Tudo bom, Diego? Bom dia, tudo bom, Bruno? A gente vai tentar contribuir aqui com um diálogo bacana nos programas que a gente vai gravar futuramente. Maravilha. Temos também o Peter, que é coordenador de tecnologias educacionais aqui da cidade de Vinhedo, e professor de geografia também. Tudo bom, Peter? Obrigado aí. Eu já escuto mais podcast que assisto Netflix. E como convidado mais que especial, temos a presença do Damione Damito, que ele é criador do podcast Papo de Educador, e ele veio aqui especialmente para gravar nosso primeiro episódio. Tudo bom, Damito? Moi camoi a todos vocês. Moi camoi é a frase que eu costumo usar lá no Papo de Educador. Estou muito feliz e empolgado para esse episódio. Ah, que bom. E já vou perguntar então, o que significa Moi camoi? Cara, Moi camoi na verdade, ele não faz muito sentido. Por quê? O podcast Papo de Educador, quando ele foi criado, nós estávamos na Finlândia. Eu estava na Finlândia, executando um projeto de pesquisa. E um dia anterior à primeira gravação do Papo de Educador, eu estava conversando com um adolescente que falou: me ensina algumas gírias, algumas coisas engraçadas em finlandês. E ele me ensinou várias maneiras de se falar oi. Então ele falou tere, terve, moro, moro, moika, moi. E aí eu achei estranho a sonoridade de moika, moi. Eu achei engraçado. Ele também achou engraçado, a gente ficava moika, moi. E quando eu fui gravar o episódio, eu não sabia o que falar, eu queria ter um bordão, eu falei moika, moi. E ficou. Então moika, moi é como se fosse oi. Oi, olá, ou seja, oi, olá, duas maneiras de falar oi. Então é isso. Então é por isso que eu coloquei moi camoi no tradutor em finlandês lá e não apareceu nada. Provavelmente. Aí eu falei assim, Então o nosso tema é podcast e ele na educação, certo? Primeiramente eu gostaria de saber, talvez de todos aqui, qual foi o primeiro podcast que você ouviu? E quando foi? Talvez vocês sabem disso? Vamos lá, começa aí, Lu. Pode ser eu? Então, o primeiro que eu escutei foi o ano passado, inclusive o Peter influenciou eu a escutar o podcast, e foi o Xadrez Verbal. Foi por volta de abril, mais ou menos. Muito bom. E o Diegão? Olha, eu comecei a escutar os podcasts também no finalzinho do ano passado, assim. Comecei escutando o Nerdcast. Eles têm uma história bem longa, então tem bastante coisa para ir consumindo. E o Damione? Damione, o seu primeiro? O primeiro podcast foi uns 7 anos atrás, mais ou menos, e foi um podcast chamado BTcast, é o Bibotalk. E até hoje eu ainda ouço, eu ainda consumo o conteúdo que eles produzem. Um podcast bem bacana. Ele é da onde? Ele é do Sul, não lembro exatamente, acho que é de Santa Catarina, e ele é um podcast sobre teologia. Então são 3 teólogos, só que com perfis super diferentes, mas super jovens, que falam da teologia como ciência, assim, eles desmistificam, eles trazem temas super profundos, só que de maneira bem simples, assim, bem didática. Então eles me introduziram a alguns podcasts. Mas quem que te indicou? Você achou? Cara, eu não lembro. Eu tava tentando lembrar aqui para não passar vergonha, mas eu não consigo me lembrar como eu cheguei neles. Eu acho que eu tava procurando um conteúdo na internet e eu achei esses caras aí. E aí comecei a ouvir com a maior parte das pessoas que acham ao acaso, né, pelo computador, e depois eles falaram de um aplicativo e fui pro aplicativo e assim foi. Legal. E o Peter? Então, o meu eu comecei também pelo Nerdcast.
porque eu assisti os vídeos, né, do Jovem Nerd e eles indicaram o Nerdcast deles. E ao mesmo tempo eu acabei encontrando esse mundo de podcasters aí e caí no Braincast, do Carlos Merigo, que é um pessoal mais ligado à comunicação, à publicidade. E foi assim que eu encontrei esse mundinho aí de podcast. Legal. Vocês querem saber o meu? Eu tenho. Bom, eu comecei a ouvir em 2015 por uma conversa com o Peter, com outro professor da rede, o Diego. E o Diego me indicou o Mamilos. E eu lembro até hoje, episódio 41, Violência contra a Mulher na Internet. Esse foi Então pra mim foi muito bom, porque eu já iniciei com um podcast, assim, um episódio muito forte, que me mostrou todo o potencial dessa mídia, né? Então foi assustador até. O que eu acho legal é que o podcast que você é introduzido, normalmente ele te influencia fortemente quando você se torna produtor. Você vai perceber isso, né? É a sua referência. Então, por exemplo, quem faz podcast, os produtores de conteúdo que começam que são introduzidos a essa droga viciante do podcast, né? Eles tendem a ter um modelo semelhante ao Nerdcast, a uma edição mais forte, mais enérgica. Quem é a Mamilos tende a ter um papo mais sincero, sem barreiras, né? E assim, é bem interessante essa influência que nós temos, né? Acho que tudo na vida é assim, né? Acho que a gente acaba sofrendo influência de tudo. Você se influencia por qual? Para fazer o seu papo de educador? Eu migrei bastante. Hoje em dia, o BTcast não é o podcast que eu mais ouço. Eu consumo principalmente alguns episódios. Eu gosto muito do podcast NBW. A maneira como eles tratam de temas polêmicos, dando a opinião deles, assim, pouco se importando com o consenso geral, e isso eu acho muito louvável, mas não faço isso no podcast Papo de Educador. O Papo de Educador eu tento ser um local, na medida do possível, neutro, no sentido não de ser isento, mas assim, de trazer diversos pontos, mais mamileiro, né? Da galera que ouve o mamilo, né? Tipo, mais ou menos, de aceitar pontos diferentes. Mas eu ainda sofro muita influência do BTcast no sentido de tentar simplificar as coisas. Então, um Papo de Educador a gente fala sobre educação, então eu tento simplificar aqueles conceitos, tirar o academicismo da educação, né? Ou seja, falar o português comum. Então, se você vai ler, por exemplo, a obra de Paulo Freire, não sei se você que está nos ouvindo já tentou, ele usa um português que fala, Jesus, onde que ele aprendeu a falar português? Né? Então é difícil você às vezes entender. Então a ideia, por exemplo, trazer Paulo Freire, se for o caso, de uma maneira mais descomplicada. Se for falar das teorias de aprendizagem, do socio-interacionismo, do cognitivismo, conectivismo, tentar falar isso de uma maneira simples. Inclusive, é a nossa missão, né? Por escrito. Então, simplificar a educação nesse sentido, né? Tentar aproximar a academia da escola, né? De coisas que sejam palpáveis, transformar o conhecimento teórico em conhecimento prático dentro, claro, das possibilidades do podcast. Eu percebo que é aquela tentativa de trazer convidados que já leram algo a respeito desses autores, né? E que tentaram viver na prática. E aí que vem essa desmistificação, né, da academia. Seria um caminho desse, mais ou menos. Eu acho que você definiu muito bem, é exatamente isso. Porque nós temos um distanciamento muito grande da produção de conhecimento da academia para a realidade da escola. Né? Esse é um distanciamento que é apontado por vários autores. Se você procurar a bibliografia, você vai ver muitos autores falando sobre isso. Não é novidade. Né? Ou seja, não estou dando uma notícia inédita, todos sabem disso. A questão é como transformar isso em realidade. Muito porque nós sabemos a realidade que nós vivemos da educação brasileira, nós temos uma série de desafios. Então, muitas vezes, o professor ele nem tenta inovar na sala de aula. Eu falo inovar porque o foco do Papo de Educador é a inovação, porque ele já acha que é uma batalha já perdida. Então, eu tento trazer, principalmente, pessoas que pegam esse conhecimento acadêmico e transformam no conhecimento prático, né? que praticam isso, que exercem isso, apesar das diversidades, para mostrar que é possível inovar, que é possível se transformar a realidade da sua sala de aula sem grandes mudanças, sem grandes transformações e, principalmente, sem investimento. Então, a nossa grande preocupação para o educador é trazer educadores que tenham essa experiência de chão de fábrica, aí, né, de escola, e que inovem principalmente sem ter a estrutura dos sonhos. Né? Porque muitas vezes a gente acha que para poder inovar, para transformar a nossa sala de aula, nós precisamos de grande estrutura. E aí aparecem ocasionalmente aí no Jornal Nacional, no Fantástico,
professores como a Débora Garofalo, né, que foi considerada uma das melhores professoras do mundo agora em 2019 pelo trabalho de robótica com sucata, o professor Vermerson em 2017, Walter Menezes em 2017 também, o Diego Mafuso em 2018, que são professores que estão aí, que são premiados internacionalmente. E o que é mais legal, e até me arrepia, né? Você pode ver aí na tela, tô brincando, você não vai ver na tela do seu celular, né? Eu me arrepiando, mas são professores que são da escola pública, né? E conseguem transformar, mesmo não tendo o laboratório que eles sonham, mesmo não tendo o kit que eles sonham em ter, então, mas que eles conseguem transformar. E eu tento, no Papo de Educador, dar um lastro pedagógico. O que seria o lastro pedagógico? Dar uma fundamentação teórica. Porque a fundamentação teórica, do meu ponto de vista, ela potencializa a sua prática. Né? Eu não gosto de ficar reinventando a roda. Provavelmente o que você está fazendo, alguém já fez e já testou. Então, se nós tivermos de alguma maneira, conseguirmos entender o que já foi feito, o que já deu errado, a gente já pode partir dali. Então, ao invés de ficar batendo cabeça, a gente consegue progredir. Então, a ideia do Papo de Educador é isso, tentar trazer um lastro científico para a nossa prática, sem tornar isso algo maçante. Então, esse é o nosso desafio de cada episódio. Eu fico imaginando, então, que o papel do podcast para a formação dos professores, ela, além de apresentar essa desmistificação da academia, apresentar diferentes professores atuando em diferentes locais aqui do território nacional, com soluções ou propostas, metodologias bem interessantes. Eu imagino que também, agregando a isso, o podcast vem fazer uma quebra dessa visão histórica e social da educação, né? Porque no século anterior a gente tinha os ícones, né, da educação, como a gente falou aqui, Paulo Freire. Então um educador tinha que saber quem era esse ícone. Então, nesse contexto, o que você acha, assim, o podcast tem esse potencial mesmo que eu estou colocando? Eu acho que isso é importante. Quando eu comecei o Papo de Educador na Finlândia, eles ficaram maravilhados do uso da educação. É engraçado que como que surgiu a ideia do Papo de Educador? Eu simplesmente falei assim, olha, uma professora estava falando que você pode usar o podcast para línguas estrangeiras. O podcast na educação hoje, a gente estava conversando um pouco antes do início da gravação offline aqui, que o podcast na educação ele é usado basicamente para o ensino de língua estrangeira. Então, uma das professoras que eu tive na Finlândia, ela trouxe essa possibilidade. E eu já ouvia podcast, eu era apaixonado por podcast. E aí veio esse fala, por que eu não uso o podcast para divulgar isso que eu estou vendo aqui na Finlândia para o mundo? Inclusive, os primeiros podcasts que eu gravei foram gravados na Finlândia ainda, né? Eu quero compartilhar com as pessoas isso, né? E estou fazendo isso há 4 anos. Então, isso é novidade para a Finlândia também. O podcast ele ainda é pouco explorado. Então, porque o podcast é uma nova mídia. Ele foi lançado em 2004. A gente tem algumas perguntas para se fazer. Por que ele é uma nova mídia? Ele tem um potencial muito grande e não é explorado. Mas o YouTube ele tem mais ou menos a mesma idade e ele já é mainstream. Né? Então, são algumas perguntas que a gente pode se fazer. Por que o podcast não se popularizou tanto quanto o YouTube? Hoje o YouTube é onipresente. Todo mundo sabe o que é o YouTube. É difícil você encontrar alguém que não saiba o que é o YouTube. E o podcast é meio que o contrário. Eu acho que é uma piada interna, se você está nos ouvindo agora já é da podosfera, dessa comunidade, mas eu acho que de fato 2019 é o ano do podcast. Né? O podcast está se popularizando por vários motivos e ele tem esse potencial ainda que é muito pouco explorado. Mas, antigamente, os nossos meios de comunicação eles eram limitados, né? Então, as coisas elas eram mais lentas, mais devagar. Então, hoje a tecnologia possibilitou a existência do podcast. Se o podcast fosse criado, por exemplo, há 20 anos atrás, nem sei se ele tinha vingado, talvez as pessoas tivessem desistido de usar isso porque era extremamente trabalhoso. Hoje não, hoje você tem um computador no seu bolso, super poderoso, né? O computador que está no seu bolso, que é o seu celular, ele é mais poderoso do que o computador que levou o homem à Lua pela primeira vez, né? Ele é mais potente, tem mais memória, mais armazenamento que levou o homem à Lua. E você tem uma conexão banda larga com a sua internet. Provavelmente, se você não tiver, se o seu 3G for fraquinho ou estiver meio capengando, você tem provavelmente no shopping, na casa do seu amigo, na escola, né? Talvez na sua própria residência. Então, ou seja, o contexto que nós vivemos
ele possibilita isso. E a academia está correndo atrás disso. Então, conforme você falou, existem alguns autores que estudam a aprendizagem, né, como se dá a aprendizagem. Então, tem o Piaget com o construtivismo, com o cognitivismo, depois vem aí o Vygotsky que fala sobre socio-interacionismo. E aí nós temos mais recentemente o Siemens, que vem com o conectivismo, que tenta explicar esse fenômeno. E o próprio Siemens ele tem o conectivismo, se você não conhece, uma teoria que ela ainda não é tão conhecida, mas ele fala uma coisa que é bastante interessante, que o conhecimento, a aprendizagem, ela pode se dar fora do indivíduo, que é algo que parece uma blasfêmia, né? Para que, se você é educador e está nos ouvindo, isso parece uma blasfêmia, porque a principal discussão lá entre o cognitivismo e o socio-interativismo é se a aprendizagem, primeiro, a aprendizagem ela se dá dentro do indivíduo. Agora, como se dá a aprendizagem? O cognitivismo fala que se dá na interação do indivíduo com objetos, com o meio, e o socio-interacionismo, que é do indivíduo com o indivíduo para outras pessoas. Já vem aí Siemens chutando a porta, falando não. A aprendizagem, às vezes ela nem se dá no indivíduo, inclusive ela nem é sistematizada, a aprendizagem ela existe no meio do caos. Então é mais importante, e o Siemens tem uma expressão popular que resume muito bem a ideia do Siemens. Siemens, em outras palavras, ele fala, é mais importante conhecer quem sabe do que saber. Né? É mais importante conhecer quem sabe do que saber. Então ele fala que é mais importante saber aonde encontrar uma informação do que simplesmente tê-la. Né? E isso, então, são essas novas teorias que tentam embasar essas tecnologias. Né? E eu sempre escuto você falando de um termo assim, da aprendizagem formal e da aprendizagem informal. Ela vem desse autor, o Siemens? Não. É que é o seguinte, hoje já existe esse consenso que a aprendizagem ela não se dá somente no ambiente formal de aprendizagem, que são as escolas. Tá? A aprendizagem ela acontece em outras formas, em outros meios. Existe a aprendizagem que ela é não formal, que ela acontece de maneira despropositada, mas fora desse ambiente planejado para a educação. Então existe um objetivo, existe a vontade de se aprender, existe uma intencionalidade de um ato educativo, mas ela acontece fora desse ambiente formal. E a informal é a aprendizagem que acontece agora, que a gente está ouvindo, que a gente está conversando, que a gente está batendo papo. Talvez você que esteja ouvindo esse episódio esteja ouvindo não para aprender, talvez você não esteja sentado na sua sala com papel e caneta. Talvez você esteja viajando, você esteja correndo e você quer ouvir alguma coisa sobre um tema que você gosta, que é educação. E então, o que é interessante do podcast é que ele tem um potencial muito grande, principalmente nos ambientes não formais e informais, porque ele tem o potencial de manter o aluno conectado com o conteúdo. Eu tenho até medo de falar essa palavra, porque parece que ela é meio palavrão, né? Na educação. Ele pode ser conectado com o conteúdo, mas fora do ambiente formal de aprendizagem. Isso é muito legal. Então, alguns dos ganhos do podcast, tá? O podcast, ele traz isso, e quem está estudando isso não é a educação, é o marketing, ele tem uma capacidade de engajamento muito superior a outros meios. Por exemplo, a TV, a rádio, a revista. Esse engajamento, só para a gente deixar claro para quem está ouvindo, o que é o engajamento aí na internet? É o que ele vai fazer depois daquela sugestão que você deixou. Então, às vezes é um link, às vezes é um livro. É esse o exatamente isso. Você falou, tá muito bem falado. Então, quando o podcast, a pessoa que está falando aqui agora, fala assim, abra tal link, acesse tal site, você tem que assistir aquele filme. Então, o engajamento é quando a pessoa realmente ela sai. E eu arrisco dizer, infelizmente não tenho pesquisa científica para embasar o que eu estou falando, tá? Então, baseado, segundo o meu achismo, segundo a minha experiência pessoal, eu arrisco dizer que o engajamento do ouvinte do podcast é maior que o engajamento do aluno com o professor. Porque é o seguinte, eu vou te explicar o porquê, tá? Por que eu estou falando essa blasfêmia aqui. Pelo seguinte motivo, quando você está em sala de aula e você recomenda que o seu aluno assista algo ou leia algum livro, você está falando, você é uma pessoa para 40 pessoas. Quando você está falando para o seu ouvinte, a percepção que ele tem é que você está falando para ele. É verdade. E não para toda a audiência. É mais pessoal, né? É mais pessoal. Por exemplo, é por isso que muita gente responde o William Bonner quando ele fala boa noite. Porque para você, o William Bonner não está falando boa noite para, sei lá,
5 milhões de pessoas. É para você. Então, o ouvinte do podcast ele tem esse engajamento maior, inclusive, que a TV. Então, você tem a sensação, e algumas pesquisas na área do marketing mostram isso, que o ouvinte do podcast cria uma relação afetiva com o locutor do podcast, com o apresentador do podcast, com o podcaster. A gente chama de podcaster, né? O locutor do podcaster. Então, com isso, quando você faz uma recomendação para ele, então ele tende a seguir essa recomendação, assim como um amigo quando te recomenda algo. Então, você gera uma afetividade. E isso é um dos potenciais da educação, porque várias pesquisas da educação mostram que a afetividade potencializa o processo de aprendizagem. Então, vários fatores socioemocionais, eles influenciam diretamente no sucesso da aprendizagem, confiança, entre vários outros. A gente tem essa esperança, né, que você que está ouvindo o podcast agora, você vai ouvir alguns minutos falando sobre podcast, o podcast de educação, você não vai sair com diploma escrito lá, certificado de podcast de educação, mas talvez você saia com a vontade de aprender mais, de ouvir outros podcasts, de ir atrás de novas informações, novos lugares para aprender, né? Você, quando começou, eu imagino que teve um tempo para você se adaptar ao seu formato de podcast. O formato que a pessoa, se ela eventualmente se arriscar, né, nesse mundo do podcast, será que quanto tempo você acha que a pessoa precisa, ou ela não deve se preocupar? Ela deve se preocupar com o conteúdo e com a mensagem que ela está passando? Eu queria acrescentar sobre os obstáculos do podcast. Porque imagina, um tempo atrás, quando começou a educação à distância, ela mexeu com a opinião de vários educadores. E até hoje tem essa discussão, se a educação à distância vem a substituir a sala de aula, a presença do professor, a presença do aluno. Seria isso um obstáculo para o podcast no futuro? Vou começar aqui respondendo o Diego e vamos para falar do Dudu. Sobre o formato, né? É importante, nós estamos falando aqui sobre a nossa experiência com podcast, né? Vivência, mas é importante saber que quando nós falamos de podcast para educação, as coisas mudam e o professor ele vai achar o potencial e o formato que ele quiser dar para o seu aluno. E eu acho muito interessante falar sobre isso, como usar o podcast na educação do ponto de vista do professor. O Papo de Educador ele é um podcast que tem como objetivo formar professores. Mas você que está nos ouvindo, provavelmente você não tem, não a grande maioria, vontade de trabalhar com a formação de professores, sim com a formação dos seus alunos. Então, qual é o formato que o professor vai usar para os seus alunos? Ele vai ter que achar, ele vai ter que ser igual o rap lá em busca da batida perfeita. Nós temos aí 4 anos de podcast Papo de Educador. Eu não sei se nós já temos um formato. Eu acho legal quando as pessoas falam no seu formato. Não sei muito bem. Porque se você olhar os 83 episódios, são 83 atualmente, mas a numeração ela não bate, né? Porque tem os episódios que não são numerados. Você vai ver pelo menos uns 6 tipos de podcast diferentes ali. E acho que a questão é essa, como o podcast hoje ele não nasceu, pelo menos o Papo de Educador, com uma grande empresa por trás, eu não sinto a obrigação de manter aquele formato contratado em contrato, assim, né, feito em contrato. Então eu vou testando o que vai funcionando e eu vou me modificando, e conforme eu acho que as pessoas mudam, o podcast muda. Então eu acabei de mudar uma nuance do podcast no episódio passado que eu achei o máximo, que eu achei que ficou bem legal, uma coisa bobinha lá, né? Você pode ouvir para você descobrir. Agora você, professor, como você pode usar o podcast na sua sala de aula? E eu acho o máximo. Vou dar um exemplo para você. Você dá aula de geografia, vamos usar aqui o exemplo do Pedro, que é professor de geografia. Professor de tudo, né? Inclusive geografia. Você comentou sobre um fato político com seu aluno, sobre um conflito lá de Israel-Palestina, mas você abordou esse conflito com seus alunos. E aí, situação hipotética, vem um país sul-americano e decide mudar a embaixada para Israel. Isso vai gerar uma série de modificações e conflitos. E talvez você não tenha tempo de abordar isso na sua sala de aula, né? Não seja talvez o momento, ou talvez nem esteja no seu programa, porque você não tem tempo para isso, isso acontece. Então você pode pegar o seu podcast da sua turma, você pode criar um podcast para a sua turma, onde a audiência é só a sua turma. E falar, galera, acabei aqui de ver que não foi aberto uma embaixada em Israel, mas foi aberto um escritório comercial, porque houve uma reação dos países árabes, que são... E aí você dá uma gotinha de informação, uma cápsula de informação para o seu aluno, que vai complementar a formação dele. E o que é legal? O aluno ele não precisa ir lá no seu EAD,
né, para achar essa informação, porque ele vai receber um push de notificação. Sabe aquelas notificações? Você tem uma mensagem nova no Facebook, ele vai receber. Você tem um podcast novo, você tem um áudio novo no seu celular. E ele vai baixar aquilo quando ele está dormindo, ou seja, é passivo. Isso chega para o aluno de maneira passiva. E quando ele está indo para a escola sem a conexão 3G dele, ele pode ir ouvindo. Sim. E chega lá, ele pode construir algo a partir disso. Então, essa é uma das possibilidades de formato que você pode usar no podcast na sua sala de aula. Então, você cria para cada turma um episódio, ou então para a sua disciplina, você cria um podcast para a sua disciplina e você esporadicamente lança coisas. Outra potencialidade em relação ao formato do podcast na educação é sobre a sala de aula invertida. Então você vai abordar um tema de matemática, fale um tema de matemática sobre... pensamento algébrico. Pensamento algébrico. Álgebra. Sacanagem, me dar exemplo disso. Só rasteira. Mas eu vou trazer para o meu conhecimento super raso em matemática, eu vou falar assim, Da Vinci. Então a gente fala muito sobre aprendizagem significativa, tá? O Ausubel já falava sobre isso, Paulo Freire retoma isso também, Papert fala sobre isso, tantos outros falam sobre isso, há vários autores contemporâneos, você vai falar sobre aprendizagem significativa. Então vamos falar sobre Da Vinci. Aí, de repente, o teu aluno olha para o celular e tem lá um áudio lá do professor Eduardo falando sobre Da Vinci, mas o Eduardo é meu professor de matemática. Mas que raios tem Da Vinci com matemática? E aí o Eduardo vai falar sobre as máquinas Da Vinci. Olha, para quem não sabe, Da Vinci era lá, tal, e ele fez coisas que hoje nós conseguimos mostrar e comprovar princípios matemáticos com isso. Inclusive, se você dá uma pesquisa no seu aparelho celular, tal máquina, olha o movimento dela, olha tal vídeo, olha o movimento dele, que legal. Isso, nós vamos aprender hoje como calcular isso. Vamos calcular uma catapulta. Você sabe o que é uma catapulta? Assiste o último episódio de Game of Thrones. Você gosta de Game of Thrones? Sei lá, na cena da noite. Você entende? Você traz aquilo para a realidade do aluno, né? Então, você consegue muito conversar com o aluno beirando o entretenimento. Aí que tá, isso que nós falamos agora há pouco tempo, recentemente com o Diego, sobre a aprendizagem informal. Isso beira o entretenimento, né? E talvez aí seja um guia para a pergunta do Dudu sobre os obstáculos. Eu vejo menos obstáculos mais ganhos do que perdas, mais facilidades do que dificuldades. Porque quando se enxergar o potencial do podcast, vai ser difícil entender por que não usá-lo. A questão é essa. Por exemplo, alguém discute por que não usar vídeo? Discute, claro, tudo na educação se discute, né? Mas é quase um consenso o ganho dos usos dos vídeos na educação. A questão é como usá-lo. Eu acho que essa questão não é se usá-los, é como usá-los. Usar tecnologia? Já era, essa discussão passou. Né? Se eu devo usar uma tecnologia eletrônica, tá? Claro que eu devo usar. Hoje não tem mais muita essa discussão. A questão é como usá-la. Acho que o podcast é a mesma coisa. Eu tenho uma experiência com podcast como aluno. Então, os alunos me produziram trabalhos no formato de áudio. Né? Então, assim, em vez de eu pedir uma redação, ou um texto, ou uma reflexão, na época o tema era para falar sobre imigração ilegal para os Estados Unidos. Então, o que os alunos me entregaram de trabalho? Então, depois da gente estudar os Estados Unidos e a imigração ilegal da América Latina, os alunos me entregaram um trabalho que é eles contando uma história de uma forma narrativa em primeira pessoa, ou da maneira que eles acharam mais adequadas, mas eles me entregavam um áudio. Então, assim, eu não lia um texto, eu corrigia escutando a produção de áudio dos alunos. E depois a gente até subiu isso daí, e aí a gente acabou subindo no Drive, para os alunos poderem mostrar para os pais em casa a produção deles. Então, assim, eu não pedi papel, eu pedi o trabalho em áudio. E esse retorno foi muito bom. Eles adoraram, eles criaram um roteiro e foram gravar com o próprio celular que eles tinham. Também em 2015 eu fiz um trabalho com uma turma de 5º ano. Hoje eles estão no 9º ano. Estou fazendo a conta certa? Acho que sim. Pensamento algébrico aqui não deu certo. Você foi intimidado aqui pelo Eduardo. Mas eu lembro que eu tinha acabado de conhecer o podcast, então eu fiquei muito encantado. E eu como professor de artes da rede, eu tenho que trabalhar artes visuais, música, teatro e dança. Então eu pensei num formato de podcast para trabalhar música e teatro. Então eles tinham que produzir um podcast, só que não, o meu foco não era o tema que eles iam falar, mas sim eles tinham que produzir uma musiquinha com sons corporais feitos pelo corpo mesmo, cantar, eles tinham que imitar vozes, eles tinham que imitar efeitos sonoros, o grupo tinha que fazer isso.
né? Então eles fizeram pequenos podcasts de até 3 minutos, só que eles se reuniam em volta do meu celular, eles já tinham ensaiado isso anteriormente e eles faziam um programa de podcast de 3 minutos, só que eles tinham que produzir a música, produzir as vozes, produzir efeitos sonoros, falando do que eles quisessem. Ali o tema não era importante. O importante era a produção de efeitos sonoros, a parte cênica de você imitar alguma coisa, imitar uma outra voz. Esse foi E a entrega foi em áudio, né? Então, isso que é pouco explorado dos professores. E eu quero citar meu momento de depoimento também. Sim, por favor. Porque eu tive uma experiência com o podcast que pra mim foi muito significativa, assim, que eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Sabe quando você faz alguma coisa, esse é o caminho? Por quê? Depois que eu voltei, isso aconteceu lá em 2015, quando eu voltei da Finlândia, eu passei uma atividade em podcast para os alunos também. Pedi para que eles me entregassem, só que eles podiam escolher entre vídeos, em vídeo ou áudio. E aí, parte escolheu o vídeo, parte escolheu o áudio, os dois teve um resultado fenomenal. O vídeo se tornou quase que viral, assim, viral para nossa realidade, teve quase 200 mil acessos o vídeo, e isso tornou os alunos ficarem embasbacados, né, com esse alcance. Eles não imaginavam isso, e essa geração de nativos digitais adora a exposição. Mas o áudio aconteceu uma coisa que me marcou muito. Quando eu cheguei, eu assumi uma turma já no meio do semestre, e uma aluna, quando eu fui avaliar o áudio, ela decidiu pegar um podcast, eu percebi que ela tinha uma dificuldade muito grande de elaborar um pensamento mais complexo, e até mesmo a fala dela era prejudicada. E aí eu peguei o áudio dela e levei no sócio pedagógico, né, lá onde eu trabalho, e falei, viu, olha isso aqui, eu queria entender o que está acontecendo, eu acho que tá estranho isso aqui, né? Ela falou, não, essa aluna, ela não há diagnóstico definitivo, mas ela possui deficiência intelectual moderada. E ninguém me falou isso. Ou seja, eu já estava com ela há 3 meses, dando aula isso para ela, e eu estava achando que ela era uma aluna tímida, simplesmente tímida. Então imagine o dano que eu ia causar para essa menina no processo de aprendizagem dela por não dar um tratamento adequado às necessidades dela, às necessidades específicas dela. Então, o podcast ele me ajudou a diagnosticar essa dificuldade, né? E de certa maneira ela gostou muito da atividade porque ela sentiu mais à vontade de organizar as ideias dela através do áudio. Então isso para mim mostrou que, é o caminho certo, é possível, acho que é por aí, né? É mais uma ferramenta, né? Mas assim, é muito mais fácil para o professor corrigir, né? Ele vai escutar ali. Mas precisa ter um convencimento também, às vezes, da coordenação e da gestão. Sim. Que aquilo ali é um trabalho escolar, né? Porque às vezes fica muito preso ao papel. Cadê as produções dos alunos aí que você avaliou? Não, a produção foi em áudio. Sim. Então é algo assim muito novo, né? Você pensando numa produção em áudio. Mas é um produto do aluno. E é legal, você falou um pouco lá da Finlândia, falou do seu podcast. Tem uma dúvida minha aqui, né? Um pouco sobre esse uso de recursos e tal. A Finlândia é conhecida como uma das tops de educação mundial e tudo mais. Você acha que por eles serem país de primeiro mundo, ou é uma ideia? É dinheiro, é recurso, ou é um espírito inovador para melhorar? O que você acha? É tudo. É tudo. Eu tenho uma palestra que eu costumo dar chamada Aqui Não é Finlândia. Porque quando eu voltei da Finlândia, eu estive em 2015 por 6 meses, depois em 2016 passei 2 semanas, 2017 passei mais um mês. Então eu tive uma experiência longa e durante esses hiatos eu estive trabalhando com eles remotamente e ainda estou, inclusive. Quando eu voltei contando as coisas que eu vi da Finlândia, o maravilhoso mundo da Finlândia, o que eu mais ouvia era, aqui não é Finlândia. Né? Então aqui as coisas que você aprendeu lá não servem para cá, não funcionam aqui. E eu acho que é uma grande contradição falar isso estando nós no país do futebol, né? Que não é brasileiro, não foi inventado pelos guaianazes, pelos tupis, né? Foi exportado para o Brasil, importado para o Brasil. Então nós temos N coisas da nossa cultura que são importadas. Então por que eu falo isso? A Finlândia, o que eu acho muito interessante da cultura finlandesa, da pedagogia finlandesa, é que poucas coisas, até então, agora estão surgindo realmente inovações finlandesas, poucas coisas do que eles fazem de fato é finlandês. São inovações do mundo todo, inclusive do Brasil e do tão apedrejado Paulo Freire. Então, uma das coisas que a Finlândia tem é coragem. Tá? É coragem de pegar essas coisas e testá-las. E combiná-las e depois transformá-las em política. E eu acho que esse é o grande diferencial.
No Brasil tem muita coisa bacana. Tem muito professor fazendo coisas legais. No Brasil tem o CFORMI. Né? Tem muita coisa bacana. Só que, no geral, com exceção do CFORMI, não são iniciativas institucionais. São iniciativas individuais do professor, que é o caso da Débora Garofalo, do Diego Mafuz, do Walter Menezes. São iniciativas individuais. E lá eles tornam isso política de Estado. Claro, a economia finlandesa também ajuda bastante. No entanto, é importante ressaltar que o que transformou, que fez uma revolução na economia finlandesa foi justamente a educação. Então a gente pode trazer uma questão do tipo, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Né? Então a educação transformou a sociedade transformou a educação. Eu acho que foi uma retroalimentação. Né? Então, da mesma maneira, conforme eles, há 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, a Finlândia era um país extremamente rural, né? Vivendo os dilemas de uma guerra, porque a vizinha da Rússia estava entre a Suécia, ela estava numa posição meio complicada, estrategicamente falando. O clima finlandês é um desafio muito grande de ser superado, né? Quando cheguei na Finlândia, eu encarei aí os agradáveis menos 17 graus. Então, a educação, eles deram autonomia ao professor, eles realmente decidiram confiar na escola. E a partir daí a educação ela vem se transformando, mas o que é mais legal da Finlândia é que ela continua se transformando. Eles não estão muito preocupados com rankings internacionais. Rankings foram simplesmente uma consequência de estarem entre os melhores, porque eles continuam inovando. Isso aí é algo que nós precisamos aprender. Porque quando nós aprendemos algo legal, a gente fala, tá bom, vamos ficar isso. E a gente fica esgotando até aquilo se tornar obsoleto. Né? E é o que a escola tem feito nos últimos 200 anos. Né? Já estamos obsoletos já há um bom tempo. Né? Então eu acho que é essa coragem. Então o segredo da Finlândia é um todo. Eu queria perguntar, na verdade, assim, como que é o perfil desse professor, né? Porque esse professor finlandês, ele carrega um modelo que é, assim, referência para o mundo inteiro. Você teve algum contato com os professores lá e como que é o perfil desse professor? Ele é um professor mais velho, ele é mais novo? Como que você analisaria esse professor? Eu acho importante falar sobre a visão da sociedade do professor, né? A visão do professor para a sociedade finlandesa. O professor finlandês ele tem um alto status de reconhecimento na sociedade finlandesa. Então, e isso reflete, inclusive, salarialmente falando. Só que é importante deixar claro, desde já, que a Finlândia é um país com muito pouca desigualdade. Então, não existe esse abismo social onde uma determinada profissão médico sai da faculdade ganhando 14 mil reais, 15 mil reais, né? O médico ele basicamente sai ganhando super bem, e um cara que faz administração que sai ganhando um salário mínimo. Não existe isso na Finlândia. Então, enquanto o médico, sei lá, ganhar 5 mil euros, 6 mil euros, o administrador lá, assistente de administração, sai ganhando 3, 2, né? É o dobro. Tudo bem, é o dobro, mas não é 15 vezes mais, não é 20 vezes mais. Certo? Então, você não nota, inclusive fisicamente falando, na rua, nos carros, essa diferença. Pelo carro da pessoa, você não sabe se ela é rica ou se ela é pobre. Pela casa dela, você não sabe se ela é rica ou se ela é pobre. Porque não existe esse conceito de rico e pobre. Inclusive, eu perguntei uma vez para o professor o que é pobreza para vocês. Ele falou que pobreza para mim é um estado de espírito. É interessante. Mas respondendo a sua questão, então, o professor ele tem esse status social muito grande. Então, eu lembro que quando eu cheguei na alfândega, na Finlândia, foi engraçado que eu já tinha feito a imigração na União Europeia em outro país, na Inglaterra, e da Inglaterra para a Finlândia, para a França. E da França para a Finlândia é como se fosse um voo doméstico, né? Você sai daqui para São Paulo, de São Paulo para o Rio, então você não passa de novo pela alfândega. Então, eu estava muito perto do horário do ônibus e saí correndo. Eu estou explicando para você entender o status. E saí correndo com as minhas malas, estava com 2 malas grandes. E aí, claro, eu não pareço ser um finlandês, como você não está me vendo, eu não sou loiro de olho azul, não sou branquinho, tenho a pele bronzeada de sol, sou moreno. E o cara moreno correndo no aeroporto, com 2 malas grandes, assim, na área de desembarque. Então eu fui abordado, claro, por 3 policiais gigantes, né? Assim, pularam da minha frente, não sei lá de onde eles saíram. E ele falou assim, por que você está correndo? Eu falei, porque eu estou atrasado. Ele, pra onde você vai? Eu falei, vou pra Universidade de Rank. Ele falou, o que você faz? Eu falei, sou professor. Ele, desculpa. Mas estuda em finlandês? Não, em inglês. Porque a senhora mereceu uma... Não, imagina, o finlandês é dificílimo de falar, né? Então ele falou, não, desculpa, então seja bem-vindo à Finlândia.
Então você vê o status, um respeito muito grande. Eu lembro que eu encontrei a menina, ele perguntou pra mim, a gente começou a conversar, e quando eu falei que era professor, ele falou assim, uau, você é professor, sabe? Então então existe um respeito. Então é o seguinte, o perfil do professor finlandês, eu acho que é difícil de falar do perfil. O perfil é que ele é loiro, ele é azul. Mas eu encontrei tantos professores novos como professores mais velhos. Eu falo isso porque os professores no Brasil, eles estão se tornando escassos, né? Então as licenciaturas estão se esvaziando porque nós estamos agora principalmente vivendo uma época de desprestígio da profissão docente. Não é atrativo. Não é atrativo, o jovem não quer mais ser professor. E eu falo mas com muita dor. Eu amo a minha profissão, eu amo ser professor. Mas minha filha esses dias falou que quer ser professora, me deu um frio na barriga de surdo. Certeza, né? Eu falei, pensei, né? Falei, certeza, né? Pensei, tem certeza que você é professora? Então, lá na Finlândia não existe isso. Então, os jovens eles se sentem atraídos pela carreira docente e as licenciaturas nos finlandeses são tão concorridas quanto as engenharias e as outras áreas de prestígio no Brasil. Queria fechar um pouco aqui falando o seguinte, nós aqui da C4Me, né, estamos aqui com o nosso podcast do HTP Audio, esse é o primeiro episódio, estamos iniciando nesse mundo, vamos cometer alguns erros, mas eu queria, do Damione, lógico, que é o nosso convidado especial aqui, o Papo de Educador, ele está entrando no seu 4º ano, é isso? Ele já completou 4 anos? Acabou de completar 4 anos. Completou 4 anos. Você tem mais de 80 episódios aí, e você já entrevistou a ministra da Educação da Finlândia? Isso. Cara, qual que é o próximo passo? Porque se você, como um podcast de educação, já entrevistou a ministra da Educação da Finlândia, o que você prevê pro Papo do Educador no futuro? Bem legal, assim, o Papo de Educador, ele tem servido como conexão, como ponte para pessoas incríveis, para pessoas maravilhosas e com ideias assim motivadoras. E o que é legal, e eu falo isso de boca cheia, é que ter gravado o podcast com a ministra da Educação da Finlândia não me trouxe mais alegria do que gravar com a Paloma Prete, que você conhece, né? Você conhece a Paloma, que ela é fantástica, né? Ou com o Adriano Canabarro, ou com o Sérgio Ferreira, com tantos outros que trouxeram assim, com contribuições muito significativas para o pensamento, né? As pessoas que fazem educação no chão de fábrica, no chão da escola, são talvez mais relevantes para a minha audiência do que a própria ministra da Educação. Claro, a ministra da Educação me abriu muitas portas, né? Mas eu acho que às vezes o professor que me ouve, ele tem mais empatia com a Paloma, que está lá dando aula todo dia, do que com a ministra que está lá na Finlândia, porque aqui não é a Finlândia. Né? Então isso é muito importante. Então meu objetivo é continuar encontrando essas pessoas maravilhosas que têm muito a contar, né? Que têm muito a contribuir, que têm muito a inspirar. Eu acho que esse é o meu principal objetivo, é continuar encontrando essas pessoas. E eu também gostaria que você colocasse as suas impressões sobre o HTP Audio, né? E quais as suas previsões para nós também. Pô, as expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que a C4Me, eu estou conhecendo ela agora, mas está sendo um amor à primeira vista. Né? Eu acho que você consegue encontrar algo que é de valor quando você vê brilho no olho das pessoas que a fazem, que executam. Né? Eu vejo que são pessoas que são fazedores, eu gosto. Mais do que idealizadores, são fazedores. Pessoas que não ficam só idealizando, mas que fazem. Eu acredito muito nisso, em botar a mão e aprender no meio do caminho o que fazer. Talvez vocês não acharam agora nesse primeiro podcast. É claro que o podcast, você ouvir o podcast aqui 20 episódios, vai ser outro podcast. Em nível de áudio, edição, de dinâmica, porque a gente vai entendendo. Eu acho que é isso que eu deixo para ser por mim e que os professores estão nos ouvindo. Né? Então, se você não entende muito bem o que você quer fazer, faz. No caminho você vai entender. Você vai tropeçando, mas você vai fazendo. Eu acredito muito que é muito melhor o feito do que o perfeito. Né? Eu acredito muito que você agora, vamos dar uma chuva de clichês aqui de bordões, mas se você não pode fazer grandes coisas, faz a pequena bem feita, é melhor o feito do que o não feito. Então eu acho que é muito importante isso, e vocês estão inovando, né? A C4Me para mim é uma inovação na educação, é uma ilha na educação municipal brasileira. Então eu espero que vocês sejam a referência, né, para aquilo que vocês estão fazendo, né? Eu achei um desejo muito grande meu que vocês se tornem referência, se tornem conhecidos
dentro daquilo que vocês estão fazendo. Eu não falei para vocês ainda, estou falando no áudio agora para todo mundo, mas já estou pensando que vou levar vocês para conhecer tal pessoa, vou trazer tal pessoa para conhecer o que vocês estão fazendo aqui, porque são exemplos que precisam. E professor que está nos ouvindo, se você tem algo legal, se você faz algo legal, cuidado com a síndrome do impostor. Né? O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando você não consegue enxergar o valor daquilo que você está fazendo. E muitos professores têm a síndrome do impostor, acham que o que você faz é simples demais. A Débora Garófalo, que foi lá, uma das 10 melhores professoras do mundo, ela foi lá na rua, pegou umas garrafas, eu vou simplificar o trabalho dela, claro que é mais complexo que isso, mas ela pegou umas garrafas PET e falou assim, vamos fazer um carrinho aqui, vamos fazer um robô aqui com essa garrafa PET da rua. E começou assim, então assim, não sofra da síndrome do impostor, não ache que o que você faz é interessante. E você sabe como que você vai saber se você está sendo um impostor ou não? Conta para o seu amigo que trabalha com você, que dá aula junto com você, vai lá durante o seu HTPC, conversa, pede um minutinho e fala assim, deixa eu contar o que eu estou fazendo, o que vocês acham? Trabalhe com o professor. O professor, a docência é uma profissão muito individual, ela é muito solitária, mas ela não deve ser. Ela não precisa ser, ela não deve ser. Então conte para os amigos o que você está fazendo, coloque nas suas redes sociais, pede a opinião do seu amigo, do seu professor, pergunta o que ele está fazendo, pergunta se pode trabalhar com ele, e você não precisa ter um plano pronto, fala, eu quero fazer algo com você, o que você acha? Né? Então eu acho que esses são os meus votos, eu acho que para onde vocês estão indo, e parabéns pelo trabalho de vocês, eu fico muito feliz e orgulhoso de saber que tem algo tão legal acontecendo do meu lado, né? Porque eu moro aqui pertinho, né? Eu moro pertinho de vocês, então é bem legal. E vocês, a Cepami, é o tipo de gente que eu quero estar perto. Legal. Então é o tipo de gente que eu quero estar perto, que eu quero caminhar junto. Muito obrigado. Vocês não estão vendo, mas nesse momento tem um grupo de crianças cantando We Are The World aqui. Todos abraçados. Estamos todos chorando aqui agora. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E você que está nos ouvindo, se você não conhece o podcast Papo Educador, que vergonha! Então vá agora no seu Spotify, digita lá Papo Educador, você vai ter lá mais de 80 episódios com assuntos fantásticos. São episódios muito legais, com temas muito, muito pontuais e bem úteis para você em sala de aula, ou você que está querendo saber mais sobre educação, o que está acontecendo aí no mundão. Então, fica a indicação do Papo Educador do Damione D'Amico. Bom, e caminhando agora para o final do nosso episódio, a gente vai ter um quadro que a gente chama de Fala Dudu. Né? Temos aqui um serzinho aqui na nossa mesa, que é o Eduardo, e a gente identificou nele algumas características. Por exemplo, ele consegue de uma forma muito interessante fazer colocações em finais de conversa. Fala, Dudu. 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 Vou apresentar um contexto que vai envolver a proposta de trabalho do podcast da Ceforni e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de abrir a discussão entre todos os professores e profissionais da educação e, de preferência, dando um feedback para a gente, né? Então, o contexto envolve o Antônio Nova, que num dos trabalhos dele, se eu não me engano, Relação Escola-Sociedade, novas respostas para um velho problema. Ele fala sobre os efeitos da moda. Qual moda? A moda da educação, que a gente já viveu em vários momentos, né? Houve um momento que se falava muito de construtivismo, depois de tecnologia, depois de outras modas, e que no fim a gente volta sempre para o mesmo barco e parece que a rotina é a mesma e nada mudou, né? Eu acho interessante na fala dele, porque no campo da educação a moda dita as tendências futuras a serem seguidas por escolas, salas de aulas, pelos professores, equipes gestoras. Então, nessa onda da moda, os efeitos afetam todos os indivíduos envolvidos com a educação, gerando um posicionamento a favor, contra ou neutro. Então, a gente tem essa preocupação que o Nova coloca. O podcast, ele não pode ser uma fuga para frente, jogar uma problemática para frente, ou só ficar no papo. A gente tem essa preocupação das especificidades através de debates educativos. Então, eu acho que esse é o contexto apresentado no primeiro podcast
né? Que ficou muito claro o que é um podcast, qual a sua utilização para a educação, tanto como formação de professores, quanto utilização das práticas pedagógicas. E o Antônio Nova, que o Damione já entrevistou no Papo de Educador número 50. Então, se você não sabe do que estamos falando aqui, vá no Papo de Educador, episódio 50, para ouvir uma entrevista fantástica com o Antônio Nova. Certo? E nessa onda da interação, você que quer continuar o papo, tem alguma sugestão, uma indicação, uma canelada, né? A gente cometeu alguma gafe aqui, ou algum apontamento, mande um e-mail pra gente. Atenção, anota aí, o e-mail é htpaudio, sem acento, por favor, hein? htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Mas então mande pra gente os seus apontamentos, que no próximo episódio já teremos um momento de retorno a alguns e-mails. E mais um quadro estreando, porque é o primeiro episódio, vai estrear sempre no primeiro episódio, que é o nosso momento delícia, né? O que você está consumindo, é o nosso momento bolacha pedagógica. Então, para indicações, para provar para vocês que o professor não é só teorias e Paulo Freire, vocês vão falar para mim aqui o que vocês estão vendo, ouvindo, ou o que vocês indicam aí fora desse mundo para gente, por favor. A minha dica é influenciado por um curso de formação que eu estou fazendo, que é o curso de licenciatura em pedagogia da Univesp. Mas é interessante que a Univesp tem um canal do YouTube. E nesse canal você encontra uma playlist falando de uma determinada disciplina. Por exemplo, se você quer ver um tema a respeito de teoria de currículo, sociologia da educação, psicologia da educação, fundamentos da educação infantil ou outros, eu acho que esse canal, essas playlists, né, disponibilizam para você um debate bem fundamentado, sempre procurando contextualizar com a realidade das escolas e com sugestões de leituras muito interessantes. Pelo menos uma vez por semestre acabo adquirindo um livro, né, por sugestão deles. Bacana. Legal. E o Peter, sem dar spoilers de Vingador ou Game of Thrones, por favor, sua indicação. A minha rapidinha sobre o jornal que eu adoro. Ele é um jornal online, tá? Ele chama Nexo Jornal. Ele é um jornal assim mais independente, bem moderno, super bacana. Inclusive ele está concorrendo a um prêmio agora, que é o World Digital Media Awards 2019. E junto com o Washington Post e com The Guardian, eles estão disputando esse prêmio de melhor site de notícias do mundo. Então, para você ver, eu amo esse jornal digital. Eles têm infográficos assim maravilhosos, resumindo conteúdos. Para quem não conhece, link na descrição aí, Nexo Jornal. Você consegue assinar por um preço baratinho aí. Você que nesse momento de notícias falsas não sabe onde procurar notícia, vá no Nexo Jornal. E o Diego quer não, você vai ter que fazer uma indicação. Bom, a minha indicação ela é uma indicação do ambiente aí também, né? Não formal. O Manual do Mundo tem uma série muito boa, que é a série Baker. E lá ele está ensinando de uma forma muito prática, muito objetiva e bastante simples. Bom, eu antes do Damione, vou cortar a frente aqui. Eu vou indicar uma coisa bem, talvez diferente aqui. É um aplicativo, tá? Chama Webtoon. WEBTOON. Para você que gosta de história em quadrinho, ele é um aplicativo grátis que você tem vários produtores independentes de histórias em quadrinhos e num formato específico para você ler no celular. Tá? Pelo menos a maioria dos produtores já se preocupam com um formato para você ler no celular. Então você tem diversos temas e tipos de histórias em quadrinhos ali que com certeza você vai achar uma que você gosta. Então o Webtoon, um aplicativo, tem site também, você pode procurar para se divertir um pouquinho. E Damione, eu queria indicar, já que a gente está falando bastante sobre podcast, eu queria indicar um aplicativo para fazer podcast que você pode usar na sua sala de aula, chamado Anchor. Se escreve Anchor, A-N-C-H-O-R. O Anchor, ele é um aplicativo super simples, ele simplifica muitíssimo a criação do podcast. Então você grava o seu podcast como se você estivesse gravando uma mensagem do WhatsApp. E o mais legal do Anchor é que ele cria para você toda essa parte técnica que pode parecer difícil para o podcast, ele cria tudo de maneira super transparente.
Você coloca lá qual vai ser o nome do seu podcast. E depois, quando você criar um novo episódio, você coloca o nome do seu episódio e você grava como se estivesse enviando uma mensagem. E o legal, ele distribui isso para todos os agregadores de podcast. Então, se seu aluno tiver o Spotify, ele vai ouvir o seu podcast no Spotify, no Deezer, ou em qualquer outra, na Apple, no Google Podcast. Então, eu super recomendo, é um programa super facinho de usar, tem vários tutoriais, e ele é gratuito. Ele é muito bom porque ele é gratuito. No Instagram do Papo de Educador, eu tenho lá um tutorial passo a passo de como criar o podcast lá no meus destaques, tá? Mas ele é bem legal, ele é bem facinho e super recomendo. Bom, em nome do HTP Áudio, da Ceformia, a gente queria agradecer muito o professor Damione estar aqui, passar essa experiência pra gente. E foi uma conversa muito boa e, se pudesse, continuaríamos ela por muito tempo. Mas não dá. Ele tem que ir embora porque tem um filho para cuidar agora. Né? Dois. Então, muito obrigado. Você ouvinte, recomende aí o nosso podcast e o podcast Papo de Educador e mande pra gente o seu e-mail depois. Muito obrigado, galera. Como que é tchau? Moi, moi, oi, oi. Moi, moi. Então, moi, moi pra você. Moi, moi.